Hi everybody, how are you? Meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos ver como usar o it em inglês, como usar o pronome it em inglês. Vamos lá? Mas antes não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações de vídeos novos. Vamos lá? Bom, gente, hoje nós vamos falar do pronome it em inglês. O pronome it ele é usado na terceira pessoa do singular. Ele é usado para coisas, diferente do português. No português, a gente usa ele ou ela para pessoas e para coisas. Não? Coisas masculinas e coisas femininas, a gente usa o ele ou ela. Mas em inglês é diferente. Em inglês a gente usa o ele e o ela, o pronome he e o pronome she, para pessoas. E o pronome it para coisas. Porque as coisas em inglês, elas não têm masculino ou feminino. Então a gente usa o pronome it, o pronome neutro. Por exemplo, it's a chair. Isso é uma cadeira. A gente até pode traduzir o it não por isso, essa, não. Mas aqui a gente usa ele porque a gente está se referindo a um objeto. Mas se a gente for trazer um pouco para o português, não, a gente falaria é uma cadeira em português. A gente não colocaria nenhum sujeito. Mas em inglês, uma das regras básicas do inglês é que toda frase tem que ter um sujeito. Para a gente poder conjugar o verbo, senão a gente nem vai poder conjugar o verbo. Então, aqui eu tenho um sujeito por uma questão gramática inglesa. Tem que ter um sujeito para a gente conjugar o verbo. O sujeito aqui é o it, tá? Um outro exemplo. My cell phone isn't to work, but it's still. Meu celular não está trabalhando, mas ele é novo. Você vê que em português a gente usa o ele, não? Que a gente está se referindo ao celular. O celular é masculino, então em português a gente usaria aqui o ele, mas ele é novo. Em inglês já não. Em inglês a gente tem que usar o it, porque o it é o pronome que a gente usa para se referir a uma coisa, que é neutro, não tem nem masculino e nem feminino. Então a gente usa o it. Tá? Agora uma questão assim, vamos falar um pouco dos animais, não? Os animais a gente pode usar o it. Mas quando o animal ele é um animal doméstico, geralmente a gente usa o he ou she, como por exemplo, I have a dog, he's very smart. Eu tenho um cachorro, ele é muito inteligente. Você vê que aqui eu já estou usando o he para se referir ao cachorro. Porque isso acontece, isso você vai ver muito as pessoas se referindo aos animais de estimações como he e she. Agora, nem todo animal a gente se refere como he e she. Como por exemplo, there is a rat in the kitchen, it's disgusting. Existe uma ratazana na cozinha, é nojento. Você vê que aqui eu já usei o it para me referir à ratazana. E eu já não, então, dependendo da circunstância, você vai usar o it e você tem a liberdade com os animais para usar também o he ou o she, tá bom? Agora, a gente vai ver o it também presente em frases quando a gente fala do tempo, como por exemplo, it's hot. Tá quente. It rains a lot in winter. Chove muito no inverno. Você vê que nessas frases a gente colocou o it, mas se eu quiser, eu nem preciso traduzi-lo, porque ele está ali por uma questão gramatical da língua inglesa. A gente tem que ter um sujeito para conjugar o verbo. E a gente está falando do tempo, o tempo não é nenhuma coisa, não é nem masculino, nem feminino, então a gente usa o it, não, porque o tempo ele não é uma pessoa, não, ele é uma coisa, então a gente usa o it. Pode-se falar assim. Agora, ele aqui, ele nem precisa de ser traduzido, como também nessa frase, chove muito no inverno, quer dizer, aqui eu nem traduzo ele porque muitas vezes as pessoas traduzem por isso, essa,
E aqui ele nem precisa ser traduzido, como aqui também. It was very windy. Estava ventando muito. Você vê que aqui também eu não preciso nem traduzi-lo. Estava ventando muito. Aí já está bom assim, a gente não precisa nem traduzir para chegar perto do português. Mas na hora da gente escrever em inglês, a gente precisa colocar o it, porque senão a frase vai estar incompleta, diferente do português, tá? Quando a gente fala de tempo, de hora, de distância, dos dias, a gente sempre vai usar o it. Por exemplo, what time is it? Que horas são em inglês, não em português. What time is it? Que horas são em português. Aqui você vê que eu estou usando o it para me referir às horas. Não? E as horas em inglês, ela vai sempre ser no singular. Ela nunca vai ser no plural. Porque em português a gente fala são 11 horas, é 1 hora, não? Dependendo do horário a gente muda, não? Entre o singular e o plural. Em inglês a gente não tem essa mudança, vai ser sempre no singular as horas, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, it's late, tá tarde. Não? A gente também, um outro exemplo, a questão do it está aí por uma questão gramatical da língua inglesa. Ele não precisa ser nem traduzido. Agora, vamos ver mais exemplos com o it? Vamos lá? Bom, gente, vamos ver mais exemplos com o it. It's 9 o'clock. Você vê que sempre com as horas a gente vai usar o it. Não? O it. Ele sempre vai ser usado com as horas. E vai ser sempre o it is, porque as horas em inglês a gente sempre vai falar no singular. Não como o português, não? Porque o português, como eu falei, a gente usa o plural e o singular, dependendo do horário, não? Em inglês, não. Em inglês vai ser sempre no singular as horas, tá? Quando a gente se refere a dias, não? A dias da semana, aos dias em geral, a gente também vai usar o it. It's Thursday. É quinta-feira. Você vê que aqui, não, um outro exemplo, onde o it ele também nem é traduzido, porque na realidade no português a gente simplesmente falaria é quinta-feira. Mas em inglês, como uma questão gramatical da língua inglesa, a gente vai precisar utilizar o it para construir a frase e a frase está completa. It was my birthday yesterday. Não? Foi meu aniversário ontem. Aqui também. Outra questão do it está aqui, a presença dele, mas ele está servindo para completar a frase, para me ajudar a conjugar o verbo, mas que na realidade, trazendo ele para o português, ele também não precisa de ser traduzido. Quando a gente fala de distância, não, a gente pode falar, aí a gente vai usar o it, não o it. It isn't far. Não é longe. Em português, quando a gente fala que a gente gosta de alguma coisa, não, a gente simplesmente fala, eu gosto. E a gente para aí, não? Em inglês, quando a gente fala que a gente gosta de alguma coisa, a gente coloca o it. I like it. Não? Para a frase estar certinha, completinha. Você pode falar sem o it? Pode. Mas para ela ficar uma frase certinha, o it tem que entrar aí. Porque se você gosta, geralmente você gosta de alguma coisa. Então, I like it. Alguém te dá uma ideia, alguma coisa interessante, fala sobre alguma coisa interessante, I like it. Então, o it, aí ele entra também, tá? Aqui, também, de uma certa forma, se a gente trazer para o português, não? Tudo, quando a gente fala que é alguma coisa bonita, a gente fala simplesmente, é bonito. E em inglês a gente teria que colocar o it. It's beautiful, it's nice, não? É sempre o it aí, que está se referindo aí a coisa que a gente acha que é bonita, de uma certa forma, não? Mas ele tem que estar aí, ele tem que estar presente também. Por quê? Porque ele faz parte da construção da frase, não? Como eu repito novamente, porque é uma das regras mais básicas do inglês, mas que às vezes as pessoas esquecem, não? Toda frase tem que ter um sujeito, então o sujeito
às vezes ele é it, ele é um neutro, não? Como a gente não tem esse sujeito neutro em português, às vezes fica difícil. Mas quando eu vou usar? Então, eu espero que tenha ficado mais claro para você essa questão, para vocês, essa questão do uso do it, tá? São detalhes de gramática que uma língua tem diferente da outra, não? Porque na realidade a gente está falando de duas línguas. Estamos falando do português e da língua inglesa, que são um pouquinho diferentes, tá? Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês. Deixe um exemplo aí nos comentários com o it, não? Para dar uma treinada, é sempre bom treinar, não? Então, muito obrigada por assistir. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo, mais uma dica. E nos siga aqui, nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the top. English on the top. Thank you for watching. Bye bye.